Fala pessoal, tranquilo? Dando continuação aqui na certificação que eu pretendo tirar no fim do mês, que é a 70480, programando em HTML5 com JavaScript e CSS3. Esse aqui é o meu guia de estudos, né? Para quem está acompanhando desde o começo os vídeos, vocês podem perceber que eu estou passando de capítulo em capítulo e alguns pontos a gente faz algumas demos, alguns pontos não. E esse capítulo aqui, que é o 2.4, eu acabei de ler ele agora de pouco, e não vejo necessidade também de fazer demo, porém eu vou te mostrar algumas coisas que é bem interessante, que talvez caia na prova aí para você ter ciência, né? E você saber o que pode cair e o que não pode cair. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o 2.4, né, que é a implementação de callback, e aqui ele fala sobre como implementar a comunicação bidirecional com WebSocket API, tornar páginas dinâmicas com jQuery e Ajax, basicamente ligar alguns eventos que você tem de manipulação de página DOM com jQuery, né, e implementar callback com funções anônimas. E aqui está user, mas é usar ponteiro this, né. Aqui mais uma vez esse this aqui basicamente é o escopo que você vai ter ali dentro daquela função. Você consegue transformar aquele objeto que você referenciou e utilizar ele utilizando esse ponteiro this, né? Então, ao invés de pegar document.getElementById e colocar qual é o ID daquele cara que está na página, você vai utilizar o this, né? Então, basicamente é o seguinte, ó. Aqui então ele já começa falando que tem esse WebSocket API, que ele te provê uma comunicação bidirecional que você pode utilizar nas suas aplicações web, né? Ele tem um contexto um pouco mais simplificado para que você envie, envie e que receba dados, né? E fala que normalmente existem alguns métodos tradicionais, tipo pooling, por exemplo, onde você pode usar algumas técnicas de HTTP que são um pouco mais pesadas e que deixam até sua aplicação um pouco menos eficiente, né? E logo abaixo aqui ele já coloca um exemplo, mas eu particularmente não gostei muito desse exemplo. Mas se você olhar aqui, ele basicamente ele pega todos os elementos que tem na página, né? Esses caras aqui, e aqui ele começa instanciando aqui uma variável chamada WSConnection. E aqui ele começa a utilizar algumas funções, né, umas funçõezinhas de clique de botão para fechar essa conexão. Aí aqui embaixo uma coisa legal é que é o seguinte, ó, vocês podem ver que esse botão de connect aqui que ele faz, ele abre uma conexão com um WebSocket. E o que você tem que saber sobre o WebSocket, basicamente, pelo que eu li aqui, é que ele tem aqui esses parâmetros, né? Então você está pegando essa variável, está instanciando o WebSocket, em seguida você tem que passar um path, né, válido, e aqui você passa que tipo de requisição que você quer fazer, né? Qual é o tipo de protocolo, desculpe. Então aqui ele está citando dois, né? E aqui logo embaixo ele faz as mesmas coisas. Aí uma coisa bacana é que quando você vai abrir uma conexão via WebSocket, você tem alguns status, né? Que tem open, closed, etc. Então aqui ele te fala também que os WebSockets eles têm status, né? Status que você pode verificar antes de fazer alguma ação. Nesse exemplo aqui, ele está falando que, poxa, antes de você enviar uma mensagem, é necessário que você verifique se realmente esse WebSocket está aberto, tá? E o WebSocket aqui é bastante legal frisar que se você pegar esse conteúdo, colocar aqui que nem eu fiz, eu tinha feito na verdade, né? Você não consegue fazer um teste porque você tem que ter um endpoint. Esse endpoint, na verdade, você tem que ter um servidor ou alguma estruturinha pronta já para receber essa informação. Então, como é uma via de mão dupla, né, onde você envia informação e também pega informação, então você tem que ter um ponto final lá que tenha esse tipo de informação. Para isso, eu vim nessa página aqui, ó, chama tutorialspoint.com/html5 html5 websocket.htm, e ele tem uma implementação que eu achei um pouco mais clean, que você pode utilizar, e é bacana também que ele te fala todos os eventos, né? Então, basicamente, você tem como abrir conexões, você tem como receber mensagens, tem como tratar os erros, né? Se tiver algum erro, você consegue pegar essa informação, tem como você fechar. Aí você fala assim, mas para que situação que eu usaria isso, né? Imagine um aplicativo de chat, né, que você tem ali 4, 5 pessoas que estão conectadas. Então você abriria uma conexão via socket
e aí todo mundo vai estar plugado naquele mesmo endpoint. E aí você consegue trocar mensagens com essas outras pessoas em tempo real, sendo que estando, na verdade, conectado com aquele socket. Se você fecha a conexão, você já não consegue falar mais nada. Então, aqueles chats antigos, Terra, Wall, por exemplo, é um bom exemplo, né? É um socket, é um endpoint ali que você se conecta e aí você fica mandando mensagem e recebendo mensagem. E aqui ele explica, né, também alguns métodos que você pode usar, que é para você poder transmitir dados, então você tem que dar um send, um close, e aqui a implementação concreta, né? Veja que não tenho certeza também, eu não pesquisei, mas na verdade eu vou dar uma olhada nisso, que ele fala que você tem que analisar também se o WebSocket ele é compatível com o seu browser, ele é suportado pelo seu browser. Eu acredito que hoje, já em 2018, aí, a gente tenha basicamente quase todos os browsers já implementando esse WebSocket, mas de qualquer forma você consegue analisar com esse trecho de código aqui, ó, se o WebSocket é suportado ou não. Aí olha só, logo abaixo ele faz aqui, ele cria uma variável que ele chama de WS e instancia um WebSocket passando um endpoint, tá? Veja que aqui, ó, tem um WS dois pontos, né? É um protocolo também que você vai ter que utilizar e vai passar aqui qual que é o localhost, qual que é o IP, tudo mais, porta, blá blá blá, né? E aqui embaixo, olha só que bacana, aqui ele está tentando mandar uma mensagem, né? Aqui ele não checou, na verdade, se estava aberta a conexão ou não, ele já mandou direto, então já está basicamente assumindo que isso é verdadeiro. E aqui está recebendo essa informação, aqui está fechando, e aqui existem alguns outros eventos também, né? Que é o onBeforeUnload, então ele está chamando, antes de fechar a página, antes de fazer o unload da página aqui, ele está fazendo um socket.close, né? Então é basicamente isso, é bem simples, e o que eu achei legal desse cara aqui, até por esse motivo que eu estou mostrando, é que ele tem aqui como você baixar aqui um cara em Python, e aí você consegue criar um servidorzinho aí, pode ser com Node.js também e tudo mais, mas aqui basicamente é um servidorzinho que ele faz com Python como endpoint, e aí você consegue fazer essa tratativa um pouco melhor. Então, de socket, basicamente, eu acredito que seja você analisar quais são esses eventos que você tem, os métodos, tudo mais. Acho que isso já seria suficiente, né? Eu fiz uma demozinha aqui, bem rápida, bem funcional, né? E aqui também acho que você tem que se atentar a quais são os parâmetros, como que funciona e tudo mais, mas também não é nada demais não, né? Aqui são aqueles status lá que eu falei, né? Open, Connecting, Closing e Closed, então você consegue, antes de fazer alguma ação, verificar se já está aberta a conexão, se está conectando, se está fechado, se está fechando e por aí vai. Aí aqui logo abaixo ele fala sobre como você deixar suas páginas mais dinâmicas utilizando jQuery e Ajax, né? Estamos em 2018, até onde eu sei ainda existe bastante aplicações que utilizam jQuery, que utilizam Ajax, né? Mas se você não conhece, o jQuery ele é uma library que você consegue utilizar dentro dos seus projetos web para você manipular DOM de uma forma um pouco mais fácil, né? E o Ajax é uma forma assíncrona de mandar informação e receber informação. O que isso significa? Então, você imagina que é o seguinte, ó, essa página aqui ela é estática, né? Então, se eu quiser pegar alguma informação do servidor e trazer para essa página e colocar essa informação aqui, normalmente você faz através de uma postagem para o servidor. Então, você dá um post. O que acontece quando você dá um post? Você é como se fosse dar um F5 aqui, no sentido de dar um reload na página. Então, ó, ele iria lá para o servidor, deixaria, você viu que dá um branco na tela aí, né? Ou seja, foi para o servidor e voltou. E aí aquela informação que você pegou do servidor, do banco de dados ou de alguma outra origem, ela estaria disponível aqui, só que a usabilidade que você vai prover para o seu usuário, ele é um pouco assim, não é muito bacana, porque hoje nos padrões web é muito interessante que você consiga colocar aquela informação ali através de uma forma assíncrona, né? Ou seja, por detrás dos panos ele vai até o servidor, pega aquela informação e joga essa informação sem a página piscar, vamos falar assim. Então isso aí é muito interessante. E aqui ele começa a falar, né, sobre o jQuery, o que é o jQuery, que eu já resumi basicamente em algumas poucas palavras. E aqui ele mostra um exemplo simples, eu vou até mostrar no Visual Studio Code, é bem simples, né? Que aqui eu estou pegando o jQuery lá do CDN deles, eu coloquei na minha página, e aqui ele consegue te mostrar que, olha só, o jQuery ele tem uns marcadores que
ele basicamente ele indica que isso é um método, é uma função do jQuery, né, que é o $. E aqui ele fala assim, ó, então, utilizando o jQuery, eu quero que você procure por esse elemento, tá? Quando tem esse jogo da velha aqui, basicamente ele pega pelo ID, tá? Então ele vai pegar search results, que provavelmente na minha página, ó, ele é uma div, tá vendo? Então div ID. Então aquele ID lá no jQuery, ele é representado por um jogo da velha, né? Então ele pega esse cara que teoricamente você deveria ter um ID único para cada elemento na página, né? E aqui ele está colocando um evento, ele está falando assim, ó, quando clicar nesse ID aqui, ou seja, nessa div, eu quero criar essa função aqui, que não tem nome, né? Uma função sem nome, para fazer esse trecho de código. E aqui é legal que, olha só, você consegue interagir utilizando o jQuery não só para que você tenha esses eventos aqui de clique, por exemplo, mas você pode atuar diretamente naquele elemento. Então veja aqui, searchReduce.método_empty, né? Ele está limpando aquele cara. Você poderia fazer de uma forma diferente e fazer assim, né? document.getElementById, pegar o ID, pegar o value dele, setar para nada. Mas olha só, o jQuery te provê alguns métodos bem mais simples. Então, ó, limpa para mim essa informação, né? E aqui ele está fazendo um switch, né? Que é uma condição aqui que ele pega o valor que você digitou, não, tá vendo? Ele está indo lá naquele campo de search fruit aqui, que deve ser um text, né? Deve ser algum input, e está pegando o ponto val, está pegando o valor. Então, se por acaso você digitou long, ele vai colocar esse valor aqui, que é um path, na verdade, né? E aqui é a mesma coisa, ele pega se for round, se for orange, e se não for nada, né? Se não tiver nenhuma dessas condições, ele vai chamar esse método aqui, invalidSearchTerm, que vai cair aqui, vai limpar essa variável também, e vai colocar uma informação aqui para você na tela, falando assim, olha, o que você está pesquisando é inválido, então tente novamente, tá? Então é basicamente isso que ele mostra nesse exemplo aqui. Então você vê que essa manipulação que você tem com o jQuery no DOM é muito simples, é muito fácil. Ele te facilita aí para que você consiga basicamente eliminar muitos códigos repetitivos e tudo mais, né? Porque você consegue atuar em cima tanto de um ID ou de um tipo de elemento. Quero que todas as divs tenham esse comportamento, todas as divs tenham as suas cores alteradas, e assim vai, tem vários exemplos, né? E logo abaixo ele dá um exemplo aqui de um Ajax call, de uma chamada Ajax, e ela fala dos parâmetros que você tem dentro. Então, como você faz uma chamada Ajax, né? Aqui é aquele exemplo lá que eu falei. Você vai chamar isso de forma assíncrona. Você não vai ter que dar um reload na sua página para pegar essa informação. Então, se você for utilizar aqui esse Ajax com o jQuery, ele tem aqui o ponto Ajax, e esse cara aqui ele requer que você passe algumas informações. Então, basicamente é uma URL, né? Um caminho que você tem que procurar. Aqui ele fala se você quer cachear isso ou não, você quer um cache disso ou não, isso aqui está setado para falso. Qual é o tipo de dados, né, que você quer que seja trafegado, aqui nesse caso é XML, mas poderia ser um JSON. E aqui também ele fala assim, beleza, se tudo isso acima der certo, o que eu faço? Então aqui ele está usando jQuery de novo, né, criou uma função aqui e está falando, olha, eu quero que você procure pela fruta, né, e faça um it aqui. Então ele está fazendo uma interação e provavelmente ele está fazendo algum append, ele está colocando algumas informações aqui dentro daquele elemento e está pulando uma linha. Então olha só, é fácil você interagir, né, é muito simples. E aqui embaixo ele dá um exemplo um pouco melhor, porque nem tudo em TI funciona como a gente quer, então você tem aqui uma tratativa para sucesso e tem uma tratativa para erro. Então vamos lá, vai naquele caminho, não faça cache, vou trafegar XML, se tudo der certo, faça o que está dentro dessa função. Se alguma coisa der errado, eu quero que você me mostre aqui, que você dê um append nesse search results com o erro que aconteceu, né? Então, basicamente, é bem simples, né? Você poderia pegar aí, se você não conhece, né? Você pega o jQuery aqui, por exemplo, jQuery, procura por CDN, tá? Para você não ter que baixar aí o jQuery. E aí você coloca o jQuery na sua página. Deixa eu ver aqui, vamos pegar o Minified, ó. Você pode pegar aqui esse trecho de código aqui, que foi o que eu fiz. Você pega esse cara, você põe na sua página aqui,
e basicamente você está usando o jQuery, você já tem a possibilidade de utilizar esse código aqui que está naquele exemplo lá, tá? É bem simples, né? É bem simples, mas é válido que você faça uma demo aí se você não conhece para você entender um pouco melhor. E uma coisa legal, é importante você saber que o que é requerido quando você vai utilizar uma requisição Ajax aqui. Ele pede apenas a URL, ele pede também que você passe aqui o tipo e ele pede para você passar sucesso. Então, são essas três informações que mandatoriamente você tem que passar aqui. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira, se é isso mesmo. A opção C. Tá, porque esse cara aqui foi um cara que, para ser sincero, eu fiz aqui, mas eu errei. Então, deixa eu procurar pelo 2.4. Normalmente eu faço isso aqui no final da aula, mas vale a pena. É a opção C. É só o URL, o tipo de dado e o método onSuccess, tá vendo? Então, quando você for trabalhar com jQuery, apenas o URL, o tipo de dados e o onSuccess que você precisa passar naquela função para que mandatoriamente ela funcione, né? Então, beleza, bem simples. Vamos passar aqui até onde a gente estava. Beleza, já falei disso. Vamos ver aqui embaixo. Tá, aqui ele fala como você pode, entre aspas, ligar os seus eventos em alguns elementos, né? Então a gente já falou um pouco disso em alguma aula anterior, né? Em algum vídeo anterior, mas basicamente é bem simples. Você procura qual que é o elemento e aí você coloca qual que é a função que você quer. Então, no clique desse elemento, nesse caso é um button, né? Eu quero chamar uma função aqui. E aí, dentro dessa função, você faz a lógica que você quer fazer, né? Aqui é uma coisa legal que, olha só, ele reduziu, ó, veja esse código acima e veja esse código abaixo. Ó. Aqui é um script, né, com JavaScript, que ele pega três elementos e aí ele coloca para cada um deles aqui, ele põe um método de onClick, né? Um clique e uma função para fazer alguma coisa. Com o jQuery, olha só que bacana, você consegue procurar por todos os elementos TD, né, de Table Data, e você consegue colocar automaticamente o evento clique nele, e aí dentro uma função, né? Aqui nesse caso, muito provavelmente, se fizesse assim, eu acho que justificaria porque a pessoa ela teria um código diferente para cada função. Mas se for o mesmo código para todos, olha só, dessa forma aqui é um pouco mais elegante, porque você tem em apenas uma linha, você fala para ele procurar por todos os seus table datas que você tem, né? E aí você coloca o clique e faz o código que você quiser. E aqui também ele dá um outro exemplo, ó. Beleza, mas e se eu tiver duas tables, como que eu vou saber qual delas, né? Olha só que interessante, você consegue passar qual que é o ID da table e os elementos que você quer atribuir o clique, né? Na verdade o table data. Então, dentro dessa table aqui, eu quero que para cada table data aqui, quero colocar uma função click que dê um alert, né? Então aqui nesse código ele vai mostrar o texto que está dentro desses table data aqui, né? Mas de uma forma mais elegante, você consegue reduzir código e também para fazer essas manutenções é mais simples. Logo abaixo ele explica mais uma vez aqui sobre implementação de callback de funções anônimas. A gente já falou sobre isso já, mas aqui basicamente ele te explica como que você faz isso usando jQuery, tá? Não tem muita diferença do que nós vimos, mas uma coisa diferente é que é o seguinte, você consegue passar funções dentro das chamadas Ajax, isso é uma coisa que não tinha mostrado antes. Então, você criar uma função em JavaScript para quando dá erro, você consegue chamar essa função, né? Acho que aqui embaixo tem um exemplo um pouco melhor, tá vendo? Ó, essa função aqui é uma função externa, né? Ela está esperando aqui dois valores e você está chamando essa função de dentro do seu jQuery aqui, basicamente, né? É uma forma de fazer também. E aqui, o último, acredito, é o pointer, né? Que é usando o this, que novamente o this aqui, ele vai cair dentro do contexto do que você está trabalhando. Então, olha aqui, aqui você tem uma função que dentro dela você está pegando e você está colocando um método click numa floor div, né? Uma div que chama floor aqui. E olha só que legal, esse this aqui, ele representa esse elemento. Então, quando você usar o this aqui, você está falando que esse elemento, né? Lembra de este, né? Este elemento .css, então você está mudando aqui a cor de background color dele para vermelho. Então, é o escopo do this atuando em cima de um elemento utilizando aqui jQuery, tá? É bem simples. Lembra sempre do this como esse. Aqui ele dá um exemplo também
deixa eu ver, aqui ele está fazendo interação, tá vendo? Aqui ele está fazendo um pouco diferente, ele está passando para cada div que encontrar na página, para colocar aqui o CSS. Veja que tem o this novamente, né? Então o this está representando quem? A div, né? Que é aquele elemento que está vindo de fora. O escopo interno dele vai ser o this, que é a div. Está mudando o background color para red, né? E aí acabo por aqui. Então basicamente assim, das perguntas eu vou falar a verdade aqui, ó, eu das 4 errei 2, mas porque eu li rápido, tá? Isso é um problema também. Eu li rápido esse capítulo, porque eu já tinha esse conhecimento já. A questão 1 eu acertei, que é a C, essa eu acertei. E porque aqui olha só a diferença, aqui ele mostra HTTP, TCP e FTP. Então repare que tem que ser WSS, tá? Beleza. A 2 eu errei. Por que que eu errei? Porque eu coloquei a questão B aqui, ó, on receive. Eu fui no vácuo, tá? Eu nem li direito, já fui no vácuo. Mas na verdade, para receber informação de um WebSocket é on message. Então, com o on message é quando você recebe informação. A 3 eu também errei, porque eu não li direito a pergunta, tá? Aqui ele está falando assim, da lista abaixo, quais são as propriedades que realmente precisam ser utilizadas para fazer uma chamada AJAX. Esse cara aqui também, ó, é a opção C, eu já tinha mostrado. Eu coloquei a opção B. Só que o cache não é necessário. E aqui não é success, é on success. Tá vendo? Então, isso aqui é uma coisa muito importante para a certificação, né? E a 4 eu acertei, que é a opção A, que ele está te perguntando assim, ó, por que colocar os eventos usando jQuery é mais fácil? Então, aqui eu já matei logo de cara, que é falar assim, ó, porque ele te permite que você coloque os eventos, né, nesses elementos de uma vez, via selector. Ou seja, se você tem diversas divs, você poderia ter 10 linhas diferentes para colocar os eventos em 10 divs, né? Por exemplo, document.getElementById, blá blá blá, põe a informação. Isso 10 vezes. Com o jQuery não, assim, a forma que você mexe no DOM, nos seletores, é muito mais fácil. E você consegue atuar na página inteira e não só em elementos únicos, né? Então essa aqui é bem simples também. Galera, fico por aqui. Eu achei que também esse módulo, acho que apesar de eu ter feito 2 erros aqui, mas foram erros também de ler e de acreditar que o meu conhecimento já é suficiente, tá vendo? Isso é uma coisa muito legal. Nunca acredite no seu conhecimento. Leia com bastante atenção e lógico, né? Você tem conhecimento, mas leia bastante. Então aqui eu já bati o olho, já quis dar uma de super sênior, né? E me ferrei. Se fosse lá na prova, já tinha me ferrado, tá? Então, maravilha, eu vou acabar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço esse feedback de vocês, se tiver alguma coisa que eu possa melhorar. Peço para que vocês me sigam aqui, né? Curte meu canal aí, curtam os meus vídeos e eu pretendo deixar um conteúdo bacana aí, tá bom? Grande abraço a todos.